Oi, gente. Eu vou gravar aqui essa lição, né? Um resumo das nossas discussões, até para ficar mais fácil para o pessoal aí que às vezes não comparece à aula ou que não conseguiu aprender tudo lá na aula, né? Tá bom? Então eu vou deixar aqui esse material para ajudar aí. Então a gente está trabalhando de uma forma inicial a parte de derivação e integração numérica, né? Bem, em linhas gerais, né, a definição de derivada é essa expressão aqui, sabe? Muitas vezes a derivada analítica não é tão simples ou não é possível, né? Principalmente quando você tem às vezes uma tabela de dados ou um resultado que foi calculado numericamente, você não tem uma expressão, então tem que fazer numérico. Como é que faz numérico no computador? A priori, grosso modo, seria remover esse limite aqui, né? Escrever essa fórmula aqui. Essa não é a melhor estratégia. Ela tem um erro que cresce, né, que depende linearmente com esse H, certo? Então, né, ele não é uma estratégia tão eficiente. Funciona, mas não é tão eficiente. Essa regressiva, né, que seria você utilizar o instante atual e o passado, ela funciona também, sendo que sofre do mesmo problema de ser linear com um H, né? Já essa daqui, que é a chamada a derivada central, ela é mais eficiente, né? Dá para você mostrar isso usando série de Taylor, por exemplo. Então, essa estratégia que ela é centrada em torno do x, onde ela usa dados antes do x e depois do x, essa estratégia ela tem um erro da ordem de H2. Então, ela é mais eficiente, tá bom? Em geral, a estratégia é mais comum, né? Então, eu vou aplicar aqui de uma forma bem rápida essas fórmulas na função x ao quadrado, cuja derivada analítica é 2x, tá bom? Então, códigozinho bem básico em Python, certo? Python bem básico, né? A gente vai usar o NumPy, né? Certo? Vai usar o NumPy. Então a gente importa o NumPy. Esse H eu escolhi 0.01 e eu vou fazer a derivada em x igual a 2. Lembrando, como eu estou falando da função x ao quadrado, a derivada é 2x. Então em x igual a 2 vai dar 4. Né? Fica 2 vezes 2 ali, né? 2x é 2 vezes 2, tá bom? Então, numericamente tem que dar em torno de 4, né? Então, como é que a gente faz? Vamos fazer duas derivadas. Vamos fazer uma fórmula, entre aspas, padrão, né? Que seria x mais h ao quadrado menos x ao quadrado sobre h, que seria basicamente essa fórmula aqui. Tá? E vamos fazer a forma que tem melhor precisão, que é essa que usa o futuro e o passado, né? Ela é centrada em x. X mais h ao quadrado menos x menos h ao quadrado, tá bom? Aí eu vou escrever as três. Eu vou escrever a solução analítica, que é 2x. Vou escrever essa aqui e vou escrever a central, tá bom? Então vamos dar uma olhadinha nesse resultado aqui, tá bom? A gente executou aqui. Né? Derive 1. Então tá aqui. A analítica deu 4, como deveria dar, né? Óbvio. Aquela que é a forward deu 4.01 e a central, que é a melhor, deu praticamente 3.99999. Vai dar um errozinho lá na 10ª casa. Então, claramente, essa daqui é mais próxima da analítica. Tá bom? Beleza? Então, a gente pode fazer a mesma coisa para o cosseno, né? Fazer um programazinho parecido para o cosseno. De novo, importa o NumPy, define h e x, aqui escolhe o x, aí faz cosseno de x mais h menos cosseno de x sobre h. E a centrada, que é cosseno de x mais h menos cosseno de x menos h, dividido por 2h. Então, novamente, eu vou rodar o programinha e vou escrever, né? Aqui, a analítica está aqui está forward e aqui está a centrada. Novamente, a centrada é mais próxima da analítica, né? Como deveria ser, né? Tá bom? Bem, uma coisa muito interessante é a gente derivar a tabela de dados. Isso é uma coisa extremamente rica, certo, gente? Porque você precisa, muitas coisas de física computacional, você tem um experimento laboratório, uma medida, uma função que você calculou, que você tem um tabelão de dados. Você quer calcular a derivada nesse tabelão. Então, como fazer? O Python tem umas estratégias bem interessantes, cara, aqui. Por exemplo, a sua tabela está escrita no seu computador num arquivo, por exemplo, dados.dat. Você bota o nome que você quiser ali, viu?
Bota joão.dat, maria.dat, 1.dat. Você escolhe o nome do arquivo, tá? Então é só você introduzir aqui. Essa linha aqui em Python, ela tem uma coisa bem interessante. Ela vai nessa tabela dados.dat e do jeito que ela tiver lá, traz para dentro dessa entidade dados aqui, que ela se adapta totalmente a essa realidade aí. Então, se for uma tabela de 2 colunas, isso aqui tem 2 colunas. Tá bom? Aí depois você cria vetores para cada coluna. Então, por exemplo, o X vai ser a primeira coluna dessa tabela. Aí eu pego o arquivo dados com todos os pontos, esses 2 pontos quer dizer isso, coluna 0. Então a coluna 0 desse arquivo dados é a coluna X. A mesma coisa faz a coluna Y. Entendeu? Então pronto, então, X é a primeira coluna do arquivo dados e Y é a segunda coluna. O que é que eu faço agora? Calculo a derivada. Como é que eu calculo a derivada disso? Primeiro eu preciso calcular quanto é a separação. Eu vou assumir que esses dados tenham a mesma separação em X. Tá bom? Então o H vai ser X1 menos X0. Certo? E agora, como calcular a derivada centrada? Eu vou fazer só a centrada, né? Aí o Python tem uma maneira vetorizada bem interessante, que é essa daqui. Ó. A derivada, o vetor derivada, é você aplicar essa função aqui, desculpa, essa função aqui, y2, 2 pontos, y menos 2, 2 pontos. Essa função aqui, dividido por 2h. O que é isso daqui? Vamos entender o que é isso aqui, tá? Tá legal? Vamos entender. Vamos para aqui para outra transparência. Então, supomos que os seus arquivos y seja y0, y1, y2 até yn-1, tá bom? y2, 2 pontos, são todos os... Você vai extrair dessa quantidade de dados aqui todos os valores começando do 2. Tá bom? Então vai ser o 2, 3, entendeu? E o y, 2 pontos menos 2. Você vai pegar todos os valores começando do 0 até descartando os 2 últimos, retirando os 2 lá da ponta. Então vai ser y0, y1, y2 até yn-3. Esse menos 2 aqui entrou no... Aqui era menos 1, ficou menos 3. Tá? Quando você subtrai isso aqui, dá exatamente um vetor com os valores das derivadas centradas. Isso aqui é a derivada em torno de x igual a 1. Isso aqui é a derivada em torno de x2, né? x1, x2 e assim vai. Entendeu? Qual é o grande lance aqui? É que você corta as extremidades. Então você não pode começar o seu arquivo, o seu vetor x agora considerando o primeiro termo da tabela, porque ele foi descartado, porque você não tem o passado dele. Então aí eu criei esse xmid, que é esse aqui. Ele vai pegar todos os arquivos, excluindo o primeiro e o último. Entendeu? Então esse cara aqui, xmid, é um vetor onde você vai pegar o vetor x, que é toda a tabela, vai pegar só o core central, vai tirar o primeiro e o último. Entendeu? Então pronto. Então esse cara aqui, quando eu divido ele por 2h, eu tenho um vetor que já é a derivada centrada, versus o novo x. Entendeu? Então é isso que o programinha faz. Tá bom? Eu juntei essa coisinha com um pouquinho de matplot aqui para vocês. Eu fiz o mesmo programa, agora eu botei um pouquinho de visualização para poder a gente olhar, né? Ó, mesma coisa, né? Eu botei o NumPy, agora eu vou importar um matplot. Esse matplot me chama uma biblioteca excelente. Excelente mesmo, porque ela tem uma potencialidades muito grandes. Então, além do NumPy, eu vou chamar o matplot e vou pegar esse mesmo programa que a gente acabou de fazer, que lê os dados, cria os vetores, faz o cálculo da derivada centrada. Então, até aqui, onde eu estou com o cursor aqui, é exatamente o mesmo programinha. Aí agora, velho, o que é que vem? Vem a parte de visualização. Eu vou usar PLT, entre aspas, é o apelido do matplot, entre aspas. Então, PLT plot, isso aqui vai plotar os vetores x e y. Quem é x e y? X e y são os dados. Ó. Entendeu? E vai botar um label nele que é y de x, dados. E vai plotar o outro vetor. Quem é o outro vetor? É o novo x e o vetor derivada, que é o dy. E vai botar um label dy dx. Entendeu? Aí eu ligo a legenda, que ele vai ligar esses labels aqui, PLT legenda. Boto o nome para o eixo x como x, é o xLabel, e ponho um nome para o eixo y, que no caso o eixo y dessa minha curva, como ela vai ter 2 dados, ele pode ser o y de x e pode ser o dy de x. Tá? Então, nesse programa eu junto tanto a parte da derivada de uma tabela,
quanto a parte de um pouco de visualização, um pouquinho de matplotlib, né? Então deixa eu mostrar para vocês aqui. Eu gerei um arquivo chamado dados, que é basicamente uma função gaussiana, tá? Então vamos usar esse programinha que eu acabei de mostrar para vocês, que é o deriv4. Vamos usar ele nesses dados. Ó. A curva azul são os dados, que é a gaussiana, e a curva nessa corzinha meio laranja, né, é a derivada, tá vendo? Derivada numérica. Tá vendo aí? Então, né, interessante, né? Então você no próprio código você já faz, aí você pode salvar aqui a imagem e assim vai, né? Beleza? Tá bom? Então vamos voltar agora para... Isso aí foi um pequeno aperitivo aí da visualização, né? Isso aí eu já expliquei, que são os comandos explicando o que cada comando faz, né? Beleza? Então vamos lá. Outra coisa importante são as integrais, né? Integral é outra coisa bem importante. Eu vou fazer algo, né? Duas regras de integração. Uma é a regra de retângulo, que é basicamente você preencher a curva f de x com retângulos. Então essa é a fórmula bem famosa no cálculo já, né? E o outro é o método dos trapézios, tá? Vamos ver logo como é que é o retângulo, tá? Então vamos supor uma função y igual a x2. Y igual a x2, se eu quiser integrar ele, por exemplo, de 0 a 1, isso dá 1/3. Então vamos ver quanto é que dá, né? Ó, import num. Aí eu defino o intervalo a igual a 0, b igual a 1. Eu digo que eu vou botar 100 caixinhas ali dentro, 100 retângulos ali dentro, tá bom? Aí, velho, olha como o num é legal. E você cria aqui um vetor x, que ele começa no valor A, vai até o valor B, ou seja, 0 e 1, e ele coloca 100 valores aqui dentro. Ou seja, ele já cria para você, sem loop, sem nada, ele já cria um vetor x, que esse vetor já é preenchido com os valores entre 0 e 1, com 100 valores, entendeu? Então o x já é a sua tabela do x, tá bom? Aqui eu calculo o valor de h, né, que é b menos a sobre n, e aqui eu faço o cálculo da área, lembrando que a área é essa fórmula aqui, né, aproximadamente, é o h vezes essa somatória. Essa somatória é a somatória da função, que eu estou escolhendo x ao quadrado. Então, ó, h vezes esse comando aqui, é npsum, isso aqui é o somatório de um vetor. Que vetor? X ao quadrado. Quanto é x? X é um vetor, já defini. É só quando eu faço x ao quadrado aqui, ele já entende que ele quer que você eleve ao quadrado todos esses elementos aqui. E depois soma. Então isso daqui já poupa toda aquela coisa de fazer loop e tudo isso, né? E aí ele escreve a área, né? Vamos ver? Vamos ver aqui. Aí deu 0.3350, que era para dar 1/3, né? Outra maneira de fazer é usando o método dos trapézios, né? Que é outra maneira interessante, que é essa fórmula aqui, é bem tradicional, dá para você deduzir. Você vai preencher toda a sua figura com trapézios, né? Trapézios que vão ter base maior e base menor, valores sucessivos da função, e a altura do trapézio vai ser a discretização que você usar, que é esse h aqui, né? Então, usando que a área do trapézio é base maior mais base menor vezes a altura sobre 2, você demonstra facilmente essa fórmula aqui. Aí veja como é interessante. O NumPy já tem uma função pronta para fazer isso. Então você importa o NumPy, define A e B, define N, define aquele vetor X. Agora você precisa definir quem é o Y, quem é o Y. X ao quadrado. Então você só bota X ao quadrado e ele faz. O bom de fazer tudo vetorizado é isso, né? Porque você não precisa fazer loop. Tendo X e Y aqui, ou seja, tendo a função definida, é só você chamar np trapeze y,x. Aí ele sabe que é para fazer a integral dessa curva usando a fórmula de trapézio. Entendeu? Aí ele já faz bonitinho e já deixa lá todo o resultado, né? Então se eu fizer aqui, ele já vai calcular. Observe que agora já deu um pouquinho melhor. Já ficou 0,33333, né? Mostrando que a integral do trapézio realmente era melhor, né? Beleza? Vamos fazer o último caso, que é a integral de uma tabela de dados, né? Então, mesmo esquema. Eu vou ler uma tabela de dados, vou separá-las em vetores, um vetor x para a primeira coluna, um vetor y para a segunda coluna, e aplico novamente aquele trapeze. Entendeu? Integro, né? Então deixa eu te mostrar aqui. Vamos lá, esse é o in3, né? É isso? Eita, eu acho que eu não... Eita, gente, eu acho que eu não copiei. Deixa eu copiar isso. Deixa eu copiar aqui, gente, rapidinho. Eu não copiei. Nesse diretório aqui, nesse computador eu não copiei o programa.
Só um minutinho, galera. Oxi, tô ficando doido. Peraí. Cadê o 23? Aqui, pronto. Esse programinha aqui. É isso, tá aqui, ó. Tá vendo? É isso aqui, beleza? Então dá isso aqui, né? Se você não gostou, como é que eu vou saber se isso aí tá certo? Aí você pode, por exemplo, usar um outro integrador só para você confirmar. Eu vou fazer isso aqui para vocês verem. Vou usar o XM Grace, tá bom? Só para você ver que tá certo. Esses foram os dados que eu gerei, tipo um gaussiano, tá? Aí eu venho aqui no Data, Transformation, boto aqui integração, aí boto aqui soma somente 1.77241. 1.77241, tá bom? Então tá certinho. Tá bom, gente? Então é isso, viu? Então espero que tenha ficado claro aí, né? Como você derivar e integrar funções ou tabela de dados, né? E também um pouquinho de visualização, né? Já tendo aí uma noção do Matplotlib, né? Beleza? Então tá bom. Qualquer coisa a gente vai se falando. Obrigado, gente. Um abraço.